implementar um plano de gestão de crises em um escritório de advocacia. As inundações no Rio Grande do Sul promoveram perdas dos mais variados tipos para o povo gaúcho. Em meio a um cenário de muita dor, a população começa a dar os primeiros passos de reconstrução. E como um escritório de advocacia gaúcho, que ao mesmo tempo foi plenamente impactado pelas enchentes, ajuda seus colaboradores e clientes a se reerguerem. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje eu entrevisto o Rafael Cantergi, que é Manager Partner do Silveira Advogados, um escritório de Porto Alegre, que assim como diversos outros escritórios, tem vivido imensos desafios nas últimas semanas. O Rafael vem ao Juridicast compartilhar um pouco do que ele tem vivenciado com sua equipe nas últimas semanas e como tem gerido essa crise. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Agradeço pelo convite, pela oportunidade que nós temos de partilhar informações sobre esse doloroso momento que nós vivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, cumprimentá-lo pelo trabalho no Juridicast. Eu, antes conversávamos, sou um ouvinte e muito aprendo com os debates, então vir ao programa hoje é, de alguma forma, devolver aquilo que eu costumo receber de vocês. Agradeço pelas palavras, Rafael, e sobretudo por estar aqui com a gente num momento difícil, né, para todo o Brasil e sobretudo para vocês, gaúchos. E para a gente começar aqui o nosso programa, no momento que a gente grava esse episódio, como está a equipe do Silveira Advogados, que se encontra no Rio Grande do Sul? Olha, Leandro, a nossa primeira preocupação no escritório foi dar o pleno atendimento às pessoas integrantes do Silveira. Tá. Nós, em proporção, não tivemos um número tão expressivo de pessoas atingidas pelas enchentes, mas foi necessário que nós tivéssemos um monitoramento constante da situação de cada uma das pessoas. A dinâmica dos fatos fazia com que, e ainda faz, com que pessoas que no início não precisavam de apoio passem a necessitar da estrutura do escritório, e nós envidamos todos os esforços para prestar o apoio àquelas pessoas do escritório, de fora do escritório, que passaram por algumas necessidades. Hoje, grande parte da população afetada começa a retornar às residências, começa a compreender quais são as necessidades materiais que precisam ser supridas, e nós continuamos prestando esse apoio, identificando as necessidades, e o escritório, tanto do ponto de vista institucional quanto das pessoas que o integram, contribuindo para que essas necessidades sejam supridas. E, Rafael, o que mudou, né, na vida de alguns colaboradores? Que você mencionou que no começo não tinha tanta necessidade de apoio do escritório e agora tem essa carência. Veja, Leandro, a forma como as enchentes elas atingiram o estado, nem todos foram afetados num mesmo momento. Tá. Por isso da dinâmica diferenciada. Na semana passada, na sexta-feira, por exemplo, tentando situar o nosso ouvinte no tempo, me refiro aqui ao dia 24 de maio, nós tivemos chuvas muito fortes no estado do Rio Grande do Sul, quando nós já tínhamos uma expectativa de que as águas do Lago Guaíba estavam baixando. Locais que antes não tinham sido afetados passaram a ser. Por isso essa dinâmica é muito diferenciada. Além do que, nós temos efeitos que não são apenas efeitos materiais, mas também efeitos psicológicos nas pessoas. Por isso que a nossa proximidade com o time é importante que seja constante para a identificação de pontos vulneráveis que precisem da atenção da estrutura do escritório. E até agora, Rafael, quais foram os impactos dessa tragédia para o Silveira Advogados? Como eu falei antes, Leandro, nós tivemos na proporção um número reduzido de pessoas atingidas, mas nesse tipo de fenômeno, não é a proporção que dá a dimensão, mas os números absolutos. Cada uma das pessoas atingidas está recebendo o máximo atendimento, individualizado atendimento do escritório, e o nosso objetivo foi compatibilizar, então, o atendimento às pessoas do escritório, o apoio à sociedade civil em geral, da forma que nos é possível fazê-lo, o apoio aos clientes do escritório, que também em alguns momentos passam por dificuldades, e a continuidade dos serviços. Silveira é um escritório que nasceu há 68 anos, quase 69 anos, no estado do Rio Grande do Sul, mas é um escritório nacional hoje. Nós estamos
há quase 20 anos em São Paulo. Uma boa parte dos nossos integrantes não fica no estado do Rio Grande do Sul. Alguns dos que ficam têm esse deslocamento que nós conversávamos antes, dividindo a semana Porto Alegre e São Paulo. Esse foi um dos impactos que nós tivemos, né? A minha rotina, por exemplo, que se dividia entre Porto Alegre e São Paulo, foi interrompida e agora recomeça. São impactos pequenos na proporção da tragédia que nós vivenciamos, por isso que todo esse nosso esforço tem sido para minimizar a dor alheia e possibilitar a reestruturação das empresas, reestruturação dos clientes e a geração de novos negócios com segurança jurídica e inteligência estratégica. E, Rafael, o escritório estava preparado para lidar com um evento dessa magnitude? Veja, Leandro, uma das nossas áreas de atuação mais proeminentes é justamente a gestão de crises. O escritório teve um crescimento muito expressivo nos últimos 5 anos. Nós partimos de 53 advogados, hoje nós somos mais de 280 pessoas. Nesse crescimento, nós não o fizemos a qualquer preço. Nós fizemos o crescimento com preservação dos valores e dos propósitos do escritório. Na crise, a manutenção desses valores e dos propósitos nos facilita a esse enfrentamento. Nós temos uma cultura de um trabalho muito alinhado e em sintonia entre a área institucional e as áreas de prática, e essa atuação como uma única engrenagem, um único grupo, ele é um facilitador para enfrentar esses momentos e ele possibilita com que as reações sejam reações rápidas à medida que os fatos geram desdobramentos. Então, nós conseguimos enfrentar de uma forma exitosa dentro do possível, dentro da medida do contexto, sabedores de que nas crises nós somos constantemente testados em relação com certeza a toda a engrenagem do escritório. E aí, aproveitando esse ponto, né, você falou do teste, né, que a crise nos promove, né, essa tragédia, ela teve ali um ápice, né, no início de maio, né, a gente tá gravando aqui o episódio bem no finalzinho de maio, e depois você mencionou que há uma semana atrás teve chuvas fortes novamente na região de Porto Alegre e algumas outras regiões do estado. E aí, à medida que essas inundações foram tomando conta aí da capital, onde que vocês estão baseados, e demais regiões do estado, quais foram as medidas que vocês foram tomando? Porque, como você bem colocou, o cenário foi mudando, né? Já começou uma tragédia, mas ele vem mudando e a gente não sabe ainda o que vem pela frente, né? Exato, e nós tivemos que adaptar as nossas ações ao crescimento desse fenômeno. Nós tivemos auxílio financeiro às pessoas atingidas no escritório, seja doação efetivamente decorrente da calamidade, seja com antecipação de valores. Nós desenvolvemos um serviço emergencial de atendimento psicológico dentro do escritório, as pessoas ofertando esse serviço. Foi criado um canal para recebimento de situações que nós até então não tínhamos identificadas, apesar de que nós criamos um grupo para centralizar, para monitorar cada uma das situações, mas poderiam acontecer novas situações, então foi criado um canal específico para recebimento dessas informações novas, dessas situações novas e até então não sabidas. Como eu disse, nós temos um modelo de gestão de muita proximidade entre as pessoas. Ainda assim, houve uma orientação aos gestores e aos coordenadores do escritório para que nós tivéssemos uma comunicação efetiva e afetiva. Além disso, também compatível com esses valores do escritório, nós criamos um modelo de trabalho remoto, de forma emergencial, para que nós tivéssemos mais segurança para os colegas, para que nós tivéssemos mais flexibilidade no trabalho e as pessoas pudessem também exercitar o seu voluntariado, que já era um valor do escritório, que agora se tornou ainda mais necessário que fosse aplicado. E à medida que as pessoas retornam, pessoas atingidas, como eu disse antes, retornam às suas casas, passam a ter mais dimensão de quais são as necessidades, e aí nós estamos implementando uma ação solidária interna no escritório para unir quem mais precisa com aqueles integrantes e com o escritório como um todo que possa contribuir e suprir essas carências.
E, Rafael, eu queria explorar um pouco mais a questão do suporte emocional. Você mencionou que vocês criaram um programa aí para apoiar os colaboradores, né, nessa dimensão emocional. E como é que tá a aderência, né, a esse programa? E mais, né, imagino que vocês aí estão sofrendo, né, não só como cidadãos gaúchos que estão sendo impactados, né, na vida de vocês, mas ao mesmo tempo tendo que suportar clientes também que estão demandando vocês por conta dessa crise, né? Então, como é que tá o aspecto emocional do time? Como que eles estão lidando com isso? Olha, o tema emocional, psicológico é um dos temas mais sensíveis neste momento. Eu imagino. Porque aquele que circula por Porto Alegre percebe que locais até pouco tempo estavam carros, hoje tem barcos, né? Pessoas perderam as vidas e nós não temos a exata dimensão de quantas pessoas foram. Empresas que carregam consigo outras tantas pessoas, esperanças. Nós depositamos nas nossas empresas toda a nossa energia. Essas empresas também foram atingidas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma força muito grande de reconstrução. E isso decorre de algo que nós conversávamos, batendo um papo prévio, na esperança que se tem no ser humano quando se verifica tanta empatia, tanto voluntariado vindo do Brasil todo e de fora do país também nós temos essas manifestações. Mas é importante que nós não deixemos em segundo plano esse apoio psicológico que o escritório oferta aos nossos colaboradores, que nós nos mantenhamos próximos, sempre próximos uns dos outros, que nós tenhamos conversas francas, transparentes e que possamos caminhar juntos nessa reconstrução. Para alguns, como o nosso escritório tem uma característica de hoje se tornar escritório nacional, tem alguns facilitadores, mas nós não abriremos mão jamais de contribuir com a nossa expertise dentro da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. E, Rafael, nas primeiras semanas após essa tragédia, né, que ainda não terminou, enquanto a gente grava esse episódio, infelizmente, quais têm sido as principais demandas dos clientes para o escritório? As demandas são as mais variadas. Em diversas áreas, nós criamos um grupo de trabalho colaborativo entre várias áreas para que nós possamos oferecer aos clientes o atendimento emergencial necessário e compatível com o momento. Há muitas questões nas áreas trabalhista e tributária, principalmente foram as áreas que primeiramente atingiram. O direito securitário também é um tema que merece atenção, mas o que se percebe é que o cenário, seja atual, seja iminente, ele exigirá um trabalho de estrutura full service, com várias áreas do direito trabalhando colaborativamente para atendimento das demandas dos clientes. E eu poderia citar outras áreas que estão envolvidas, como direito imobiliário, como mercado de capitais, direito público, direito ambiental. Tem muita ramificação do direito num momento como esse, que será importante que esteja na mesa desde o dia 1 da reconstrução das empresas e da estruturação dos negócios. E, Rafael, ainda dentro dessa questão dos clientes, qual foi a reação dos clientes do escritório frente a essa tragédia, sobretudo daqueles clientes que estão fora do Rio Grande do Sul? Afinal, vocês são um escritório de atuação nacional, né? Como eu tinha antes referido, essas mensagens que vêm de fora, elas são mensagens que aquecem o coração e renovam a esperança num futuro melhor. Ainda mais diante de uma tragédia como essa. Nós temos ligação de muitos anos com os clientes, essa é uma característica do escritório, de parcerias de longa data, e recebemos inúmeras manifestações de apoio, de solidariedade, assim como nós nas nossas vidas privadas. Eu ocupo o cargo de conselheiro federal da Ordem e perceber o apoio de uma instituição como a OAB, com o presidente Beto Simonetti, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamac, atuando também de forma conjunta, e dando a exata dimensão da tragédia, mas também nos dando a esperança de que essa reconstrução não será um ato isolado do estado, mas sim um ato de todo o país. E, Rafael, o quanto que a unidade do Silveiro Advogados aqui de São Paulo está oferecendo de apoio, tanto operacional quanto de recursos materiais para a equipe de vocês aí do Rio Grande do Sul? Eu referi antes que na crise nós somos testados
E o nosso crescimento também foi testado. Esse crescimento que eu referi, que de 50 passamos a quase 300 pessoas, de um escritório até 20 anos atrás exclusivamente regional para um escritório nacional. E nesse teste, algo que nos é gratificante é perceber essa unidade existente. Nós tivemos inúmeras campanhas de colegas de São Paulo com um protagonismo, com um voluntariado que foi uma honra muito grande para o escritório perceber isso e o escritório perceber que as pessoas individualmente representam os seus valores. Então, hoje, nessas ações voluntárias, as contribuições, nós não conseguimos identificar a origem necessariamente de cada integrante, porque o comportamento é um comportamento único dos colegas do Silveira. E, Rafael, ainda explorando um pouco mais essa questão, né, da ajuda de pessoas próximas ou até desconhecidos, né? Nas últimas semanas, a gente viu uma atitude muito nobre escritórios de advocacia do Brasil inteiro que lançaram iniciativas de apoio ao estado do Rio Grande do Sul. E aí, nesse quesito, qual tipo de ajuda, você que está aí em Porto Alegre, no estado, né? Que tipo de ajuda você acredita que o povo gaúcho precisa nesse momento e que eventualmente os escritórios de advocacia poderiam oferecer? Leandro, a gente costuma dizer, repetindo a Constituição, que o advogado, a advogada são, por preceito constitucional, repetindo, como eu disse, a Constituição Federal, indispensáveis à administração da justiça. Num momento como este, a advocacia, ela se mostra indispensável na geração de segurança jurídica aos novos negócios que serão realizados no Estado e para o Estado do Rio Grande do Sul. Ok. Nos novos negócios e na reconstrução. E são diversos os perfis de negócios e diversos os perfis de escritórios de advocacia, dos unipessoais aos escritórios com múltiplos integrantes. Todos terão um papel fundamental na reconstrução de negócios que não podem deixar de existir e na geração de novos negócios que serão indispensáveis também nesse momento. Por isso que a advocacia ela tem esse papel. E eu tenho a convicção de que nós cumpriremos, nós enquanto advogados, me refiro apenas ao escritório, nós cumpriremos este papel de estarmos ao lado das outras áreas técnicas, gerando negócios com estratégia, com segurança e fazendo o possível para que os negócios existentes permaneçam de pé. Muito bem. Rafael, o nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar aqui, o que esse episódio, essa tragédia, né, infelizmente, traz de ensinamentos em termos de gestão de crise para o Silveira Advogados? O aprendizado ele é constante. Quando nós vivenciamos uma crise, nós temos o dever de fazer esta avaliação dos pontos em que nós tivemos uma conduta adequada, dos pontos que nós poderíamos ter um desempenho melhor. O que eu posso te adiantar, Leandro, e nós ainda estamos no acontecimento da crise. Está processando ainda, né? Nós ainda estamos processando, mas o que eu posso te adiantar é que prevenção é investimento. Saber gerir crises deve ser um conhecimento prévio à ocorrência destas crises. O segundo pilar é não renunciar a valores e a propósitos. Na crise, principalmente, é que isso é testado. E na crise, nós devemos guiar as nossas ações, acertadas ou erradas, por não renunciar aos valores das empresas, dos escritórios, aos propósitos que nós temos. O terceiro ponto é partilhar o poder. Partilhar o poder com aquelas pessoas que estão ao lado. Ter, por vezes, que decidir, mas decidir ao lado de pessoas. E aí eu entro no quarto ponto, pessoas que sejam boas pessoas, pessoas que sejam comprometidas com esses valores, com os princípios, com os propósitos, e pessoas competentes. Então, se eu pudesse resumir os ensinamentos de uma crise, seria desta forma: investir na prevenção, não renunciar a valores, não renunciar a propósitos, não abrir mão dos princípios, partilhar poderes com pessoas que sejam boas pessoas, comprometidas, competentes. Muito bom, Rafael. Nosso episódio chegou ao final e eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast, sobretudo nesse momento, né, que é um momento difícil aí para vocês e que você disponibilizou aqui para compartilhar um pouco do que você tem vivenciado com a sua equipe, enfim, com a sua família. Muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro, mais uma vez pela oportunidade que a gente transforme, que nós hoje vivenciamos aqui numa corrente positiva de reconstrução
Então, ela não será breve. Nós teremos ainda muito tempo vivenciando as sequelas dessa tragédia climática que nós aqui vivemos, de vidas perdidas, de patrimônio dilacerado, de empresas afetadas, mas nós precisamos ter a consciência da dimensão do que se vivencia hoje para agirmos constantemente na superação dos desafios que apenas estão começando. Obrigado, Rafael. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.